bom dia, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou o juiz titular da comarca de Borba e primeiramente eu queria agradecer o convite da Escola do Servidor e da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, que com toda a atenção e cuidado tem feito um brilhante trabalho, levando até o nosso interior, os rincões desse estado grandioso do Amazonas, todas as possibilidades que a tecnologia, a mídia e a informação podem ter para chegar até vocês aí nas comarcas. Atualmente trabalho na comarca de Borba, já fui juiz titular da comarca de Itamaraty, portanto Rio Juruá, já atuei em Carauari, Rio Juruá também, atuei em Uarini, no Médio Solimões, conheço a comarca de Tefé, conheço muito o pessoal também de Beruri, que já percebi que está online aí, eu quero ver a participação de você aí em Beruri. Dr. Diego Dal Bosco, nosso colega juiz, Dr. Fredson, o diretor de secretaria. Trabalhei também na comarca de Altazes, Nova Olinda, Novo Aripuanã, já no Rio Madeira, onde estou atualmente com a titularidade e com o meu exercício. Aqui temos presente também nos estúdios o colega Maurício, de Fonte Boa, que está lá com o Dr. Samuel. E, além disso, você também aí na teleaula, à distância, também espero que esteja participando com auxílio das mídias digitais, aí, dos recursos de tecnologia, que estão aproximando você da nossa realidade aqui nesse estúdio, na capital, aqui em Manaus. Bom, o que vamos falar hoje, a escola me convidou para falar sobre um assunto que acredito que seja muito importante, são as boas práticas nas ações penais. Eu vou até confessar e confidenciar uma situação com vocês, não fui eu que escolhi o nome, mas logo que a Willa, que também está de parabéns por coordenar esse projeto, que acredito importantíssimo, acredito que é a partir da capacitação que nós temos a condição de levar e extrair o que tem de melhor do servidor. Então, as boas práticas, o que pretendemos, o que são essas boas práticas e por que resolvi aderir aqui a esse tema, a essa proposta? Bom, as boas práticas são justamente a otimização do serviço público. É justamente extrair e trazer aquele corolário da eficiência, um princípio da administração pública trazido no artigo 37, trazer ele até a nossa realidade. E como é que nós podemos trazer este princípio da eficiência? Conhecendo o instrumento básico, o arcabouço do jurista, que é a jurisdição, a legislação federal e também a legislação, o nosso instrumento básico, que é o sistema Projúdio, o nosso sistema que hoje coordena a atividade do interior. Bom, portanto, faremos aqui uma divisão durante a aula, trabalharemos tanto com uma abordagem simplificada, eu compreendo que nem todos os colegas aqui presentes têm a formação, são bacharéis em Direito, eu quero desmistificar, eu quero trazer em linguagem simples toda a realidade, todo o fato. Eu quero trazer também uma outra situação, que são os princípios, porque agir por princípios faz com que nós possamos esquecer ou, no mínimo, mitigar um não conhecimento aprofundado da lei. Então, conhecer os princípios vão te dar um norte para que você possa, naqueles momentos de tomada de decisão, e eu tenho certeza que você, servidor, é também um tomador de decisão. Não sou apenas eu, como magistrado, que tomo decisões no âmbito da minha comarca, da minha jurisdição. Eu tenho que confiar, eu tenho que entregar para o servidor alguns aspectos de decisão. Claro que existem a reserva de jurisdição, existem aspectos que eu, na minha condição de magistrado, tenho que tomar, mas existe também o aspecto daquela tomada de decisão na secretaria. No âmbito do servidor, o servidor ele vai fazer algumas determinadas opções
e, portanto, eu tenho que confiar e acreditar que o servidor ele está jogando do meu lado, no meu time, e trabalhando em equipe. Então, essa é a realidade de Borba. Eu não sei ainda se a equipe aí já conseguiu visualizar. Borba está online? Bom, a equipe vai informar. Estou percebendo que várias cidades já estão adentrando, várias comarcas estão adentrando. Eu quero a participação de todos. Eu tenho aqui um painel aqui. Eu estou vendo online aqui as perguntas chegando. Então, eu quero motivar você também, que você não fique acanhado. Aqui é um bate-papo descontraído, informal. A gente sabe que nesse ambiente do Tribunal de Justiça sempre existe uma liturgia, sempre existe um certo distanciamento. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Aqueles que me conhecem nas comarcas que passei, eu sempre gosto de trazer informação, eu gosto de entrar na secretaria, conversar com o servidor, e é isso que eu estou trazendo na manhã de hoje. De uma maneira mais ampla, graças a esse recurso da tecnologia, e aí eu vou estar podendo passar um pouquinho, serão 2 encontros, portanto eu dividi em aula 1 e aula 2, essa, portanto, é a primeira aula de 2 aqui de ação penal, e, bom, vamos lá. Pretendemos o que na questão das boas práticas? Primeiramente, então, recapitulando, vamos fazer uma análise de legislação e estudar um pouquinho do nosso sistema, o sistema Projude. Bom, já coloquei aqui as nossas ferramentas aqui, Projude e a legislação. O Projude ele é um sistema que ele foi adquirido, aliás, ele foi incorporado pelo nosso Tribunal de Justiça, porque é um sistema gratuito, é um sistema que foi, em diversos momentos, utilizado pelo CNJ, em outro momento ele foi utilizado por outros tribunais de justiça, e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é hoje a plataforma mais avançada do Projude. O nosso Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ele acabou utilizando versões e atualizou recentemente o Projude para versões mais modernas, adequadas à realidade do Estado do Paraná. Todos nós sabemos, e eu conheço bem a realidade do interior, nós sabemos da dificuldade de acesso à informação, de link de internet e de demais questões. Então, o nosso Projude ele está constantemente evoluindo. E temos um gargalo, sim, da possibilidade das ferramentas do nosso sistema em razão dessa questão de internet. A questão da legislação é uma questão que nós temos no padrão da Constituição Federal, que é a nossa legislação básica, e depois da legislação federal, vou fazer aqui a pirâmide de Kelsen, Constituição Federal, as legislações, e aqui embaixo os demais atos infralegais. Então, basicamente, existem outras questões também que interferem, normas supralegais, mas aqui não vem ao caso. Queremos trabalhar basicamente com a Constituição Federal, a lei, ou determinados atos que têm um status hierárquico de norma, lei, e aqui provimentos, normas infralegais, temos algumas normas aqui internas do Tribunal de Justiça e até portarias de juízes, de magistrados, que podem também, são normas lato sensu. Bom, boas práticas nas ações penais. Este curso aqui ele não tem a ideia de ser um curso ministrado para que você faça uma prova, para que você seja um expert em concurso, mas alguns aspectos aqui realmente têm alguma similitude. Mas eu vou explicar para você, basicamente, uma questão. Quando a gente fala de ação penal, por que eu fiz essas duas setas aqui? Porque a ação penal, ela não é
ela não deve ser considerada isoladamente. A ação penal, ela tem algo antes e ela tem algo depois. Ela não se esgota por si mesma. Ela tem, portanto, uma fase prévia, uma fase preliminar e tem também uma fase posterior. A fase preliminar antes do oferecimento da ação penal é o inquérito policial, o termo circunstanciado de ocorrência ou o PIC, procedimento investigatório criminal. Portanto, quando a gente está falando de ação penal, alguma coisa irá subsidiar essa ação penal. Essa ação penal ela não nasce do nada, porque um dos pressupostos dela é a justa causa. Uma condição da ação penal é a justa causa. Então, portanto, quando eu ou qualquer magistrado fará o recebimento da ação penal, ele tem que avaliar se há ou não justa causa para o oferecimento daquela ação penal. Por quê? Porque é isso que eu quero trazer para você. Eu quero que você, servidor, compreenda que trabalhar com direito penal, trabalhar com processo penal, estamos tratando da seara, um dos momentos mais agudos do direito, que é o direito de liberdade, é cercear, tolir o determinado cidadão de um direito básico, o direito de ir e vir. E, portanto, a jurisdição ela deve se pautar por requisitos estritos, ela deve ter bastante cautela e deve se utilizar desses instrumentos que aqui coloquei na tela, o inquérito policial, que posso colocar aqui como condição básica é o principal instrumento para o oferecimento da ação penal, para subsidiar aquele agente ministerial, o promotor de justiça, o parquet, da condição necessária para o oferecimento da ação penal. Essa ação penal que acabei de dizer, ação penal pública ou condicionada a uma representação, pública incondicionada ou pública condicionada a uma representação. Termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. O TCO ele é muito parecido com o inquérito policial. Entretanto, ele foi criado com o advento da Lei 9.099 e nessa lei, primeiramente a Lei dos Juizados de Pequenas Causas e em seguida na Lei 9.099 e essa terminologia ela traz tudo que os juizados especiais trazem. O GCRIM ele tem uma questão, um princípio, uma base de simplicidade. Nós o que queremos quando aplicamos o direito penal na base dos juizados especiais criminais? Queremos simplificar o procedimento e, por consequência dessa simplificação do procedimento, nós temos medidas despenalizadoras, medidas aí que vão trazer soluções simplificadas para o processo e que vão tornar o procedimento diferenciado. Bom, não vamos trabalhar detalhadamente o termo circunstanciado de ocorrência, vamos nos ater ao inquérito policial e, bom, também há aqui um outro procedimento aqui que eu acredito que o pessoal já esteja curioso aqui, o PIC. O PIC é um procedimento que, por excelência, ele é utilizado em momentos mais delicados da investigação, porque justamente ele, não que eu diria que ele é uma exceção ao procedimento investigatório, mas ele é um procedimento residual. Ele é realizado pelo agente do Ministério Público e, portanto, o Ministério Público que o Supremo Tribunal Federal permitiu e possibilitou, há um precedente do Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público ele pode proceder essas investigações sem que isso esteja usurpando a autoridade dos delegados de polícia. Portanto, o MP,
aqui presidindo o procedimento investigatório criminal, ele realiza. E quando que o MP faz isso? Você sabe, Maurício? Você tem conhecimento? Por que que saímos da seara do inquérito policial e por que que agora utilizamos este procedimento? Por que foi considerado constitucional? Você pegou um aspecto também diferenciado, mas esse aspecto é mais do inquérito civil. Na jurisdição criminal, a gente tem o MP aqui fazendo investigação justamente para combater crimes cometidos por policiais. Então, portanto, o controle externo da atividade policial, da polícia. Vou botar Polícia Civil e Polícia Militar aqui, ou Polícia Federal também. Bom, portanto, fazer controle externo da atividade policial é justamente avaliar o que aquele agente que tem prerrogativas, ele tem algumas questões de procedimento, ele está muito próximo da realidade do crime, portanto, essa questão do controle da atividade policial é realizada basicamente por esse instrumento. Outras questões como a atividade de investigação de organizações criminais também são realizadas. Então, portanto, as organizações criminosas são investigadas por esse procedimento investigatório criminal. Por quê? Porque todos nós sabemos que o dinheiro, o capital ali, a possibilidade de interferir, podem corromper agentes públicos e, portanto, essa questão... olha lá, eu queria que o pessoal aí desse tchau aí. Em qual cidade é essa? Em Borba aí, ó, estou reconhecendo aí, o pessoal está um pouquinho distante. E aí, gente, tudo bom? Então, eu tô vendo aqui que o pessoal está participando, hein? Eu quero ver todo mundo também com a gente, fazendo perguntas, hein? Fez um joinha aí, dona Mira. Bom, então, as organizações criminosas também têm um procedimento investigatório criminal. Mas vamos voltar aqui para o nosso asterisco aqui, para a nossa cereja do bolo, é o inquérito policial. Vamos lá. O inquérito policial. O que eu quero que você compreenda, você servidor? Inquérito policial não é processo. O inquérito policial, ele, portanto, para nós, Estado Juiz, para nós, Tribunal de Justiça, nós temos que compreender que ele não é um processo, ele não entra na nossa tabela de controle de processos. E por que nós temos interferência? Calma, não é agora, calma, eu sei que gera ansiedade, a gente já está querendo responder todas as perguntas. Eu acho que ver essa pergunta aí, ainda não apareceu na tela, mas eu sei que alguém pensou isso. Vamos lá, o que é então, portanto, o inquérito policial? Eu não quis criar nenhum conceito, eu, portanto, me socorri do professor Júlio Mirabetti, todo o procedimento policial destinado a reunir os elementos necessários à apuração da prática de uma infração penal e de sua autoria. Portanto, o procedimento é policial e destinado a reunir elementos. Temos aqui outra palavra-chave aqui, reunir. Reunir e elementos também é uma palavra-chave. Essa palavra aqui também é importante, necessários. Então, quando o procedimento é policial, aqui ele fala todo o procedimento, mas o professor Júlio ele fez esse conceito antes do termo circunstanciado de ocorrência. É um conceito mais antigo, portanto, temos o inquérito policial e o termo circunstanciado de ocorrência, que, apesar do termo circunstanciado de ocorrência poder ser lavrado, inclusive,
por policiais militares, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade nessa questão, já foi objeto de apreciação dos tribunais superiores. Aqui no inquérito policial temos também um procedimento policial que é destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de infração penal e de sua autoria. Então, quando um juiz ele vai fazer uma sentença, e aqui eu já vou falar de um dos atos que são do magistrado, que, portanto, esse ato é da minha decisão, do meu convencimento motivado, livre convencimento motivado, eu observo justamente se há infração penal, e quem é a autoria. Infração penal é a materialidade. E a autoria é quem, né? Quem? Materialidade ficou uma palavra um pouco complicada para você aí que não é do direito, não está habituado. Está lá um corpo estendido no chão. E o que é esse corpo estendido no chão? O que é isso? Bom, se tem o cadáver, se o decújus está lá, há a materialidade de um possível homicídio. Agora, o homicídio, por si só, ele pode não ser objeto de uma infração penal, porque além da questão do elemento material ali, do falecimento, da morte de uma pessoa, tem que existir conduta. E isso aí é uma questão de direito penal, a gente aqui não está apurando a teoria da conduta, questões de direito penal que são muito profundas, e aí eu poderia ficar falando aqui por 1 hora somente desses elementos da infração penal, dos elementos o que é crime, o que é a conduta, como que funciona a vontade do agente no direito penal, como interpretar isso. Isso é uma questão mais complexa, mais própria da interpretação do magistrado, e isso não é uma questão aqui que vai interferir tanto na nossa conduta, no nosso dia a dia. Portanto, eu não vou adentrar em detalhes nessa questão. Bom, vamos voltar aqui ao quadro. Reunir elementos. Por que eu marquei aqui o termo reunir elementos? Porque reunir elementos ele tem a ver com a justa causa. Justa causa. Justa causa é uma das condições da ação penal. Então, quando o juiz vai fazer o juízo de recebimento da denúncia, ele vai justamente avaliar se há ou não justa causa ao lado das outras condições da ação penal, mas o elemento de distinção aí da ação, do processo penal é verificar se há ou não justa causa. Então, é um elemento assim, muito importante que eu vou tratar um pouco mais adiante com vocês. O que é isso? Por que da justa causa? Bom, vamos adiante aqui, passando as telas. Temos aqui a Lei 12.830, e isso aí vai naquele contexto que eu havia mencionado. Temos que trabalhar com legislação, é o nosso instrumento, nós não estamos aqui simplesmente aprendendo a ser operadores do Projúdio. Eu quero que vocês incorporem, entendam alguns elementos, alguns detalhes do processo para que vocês, com base, sobretudo, em princípios e na lógica do sistema, tomem decisões corretas no agir do dia a dia. Essa lei, ela foi uma lei que foi instituída, uma lei federal, e dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Ela trouxe também a informação, a determinação de que as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Portanto, não se delega essa questão da investigação criminal, muito embora o Supremo Tribunal tenha dito que é possível, sim, que você contrate um detetive, que você se auxilie, sem que, evidentemente, isso
ultrapasse ou viole alguma das questões de direitos fundamentais, e o juiz ele é, por excelência, o maior defensor dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais de todo e qualquer cidadão, mas ainda assim a pessoa pode ser, naqueles espaços públicos, observada e investigada sobre qualquer tipo de atividade que, de uma maneira ilícita, esteja prejudicando outra. Bom, ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial. Olha, você vê que aqui a gente está tratando de uma lei de 2013 e aqui ele já fala em inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei. E é aquilo que eu havia comentado aqui, ó. Quando ele fala em outro procedimento previsto em lei, ele falou do termo circunstanciado de ocorrência. O procedimento investigatório criminal, ele é uma outra questão já trazida por normas infralegais, ele não está em nenhum normativo legal, ele não começa por nenhum normativo legal, mas por uma própria interpretação da jurisprudência e outras normas infralegais. E aqui, novamente, a lei fala a apuração de circunstâncias de materialidade e autoria de infração penal. Então, a gente está sempre em dúvida. E por que o direito penal está sempre querendo saber isso? A gente quer justamente perceber se há materialidade, há crime. E autoria, quem matou, quem roubou, quem cometeu o crime. Então, essa é a nossa dúvida, esse é o momento que a gente já começa a se perguntar na investigação criminal. Percebam que aqui, na investigação criminal, o Estado, a preocupação é muito mais do poder público. O poder público ele tem vontade, ele tem intenção, ele tem obrigação de defender a sociedade, de buscar, de saber quem praticou o crime e se houve ou não um crime. Então, por excelência, por princípio, por uma questão procedimental, inclusive, começamos sempre com essa ideia de que foi até a polícia, de que começou o procedimento, de ofício, a autoridade policial já vai em busca, já vai tentar descobrir, ela quer saber, ela vai chamar as pessoas, vai intimar, vai interrogar e vai tentar descobrir quem cometeu o crime, há ou não um crime e que crime cometeu. Qual crime cometeu? A atividade mais própria do delegado de polícia, do promotor, que vai fazer uma denúncia com a tipificação legal, ou do magistrado, que vai fazer a verificação se aquele fato descrito, se os elementos probatórios se traduzem naquele dispositivo, naquela condenação, naquela questão específica que, naquele momento da sentença, o juiz vai verificar. Então, não se preocupem com isso, nós temos centenas de crimes no Brasil. Eu não conheço todos os crimes, é normal as pessoas não conhecerem crimes, são muitas legislações, claro que ali nos quase 360 artigos do Código Penal, nós temos crimes que, desde a década de 40, são crimes básicos, crimes que reproduziram outros normativos penais, crimes que, inclusive, são quase que universalizados, que é a questão do homicídio, essas questões. Então, são questões básicas que até o próprio juízo moral da pessoa já permite um juízo de reprovabilidade. Entretanto, alguns crimes cibernéticos, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a economia popular, diversos crimes de maior complexidade, crimes, inclusive, já me deparei com esse crime específico lá no município de Itamaraty. O pessoal de Itamaraty está online?
A equipe consegue ver aí. Seu Elias, Claudemir. Opa! Um abraço aí. Estou vendo que o pessoal aí de Itamaraty está online. Quero que me mandem perguntas, por favor. Tenho Itamaraty no meu coração, uma cidade que me acolheu, me recebeu muito bem. E gostaria aí de estar ouvindo aí os colegas da comarca de Itamaraty. Bom, vamos mais adiante aqui. Como que começa o inquérito? Como que a gente inicia? O que que acontece? As pessoas vão muito no fórum, chegam lá, seu juiz, aconteceu tal coisa comigo, tararau, o que que o senhor vai fazer agora? O senhor não é de nada, não faz nada, o que que está vendo? Eu estou ansioso, eu quero que funcione. Calma, calma, calma. Não é assim que funciona, não é assim que nós temos o procedimento. Até porque, se funcionasse dessa maneira, nós estaríamos justamente usurpando atribuições legais de outras autoridades. Então, a autoridade policial, o próprio Ministério Público, direito de defesa, nós temos vários momentos e várias autoridades que vão atuando em determinado momento do procedimento para que possa ser garantido os princípios, a observância do devido processo legal e outras questões procedimentais. O início do inquérito policial, por excelência, por uma questão básica, para simplificar para você aí que não é um bacharel em direito, para você que não teve essa questão de muita profundidade no estudo do processo penal, o início do inquérito penal começa com a notícia de um crime. Notícia de um crime, eu não sei se alguém já ouviu, com certeza muitos já ouviram, a notícia criminis. Notícia criminis é uma expressão latina que traduz essa questão da notícia de um crime. E como funciona a notícia de um crime? A notícia de um crime, por instrumento, o instrumento básico que nós temos é a lavratura de um boletim de ocorrência. Naquele momento que a pessoa vai lá e se reporta à autoridade policial, ao policial militar, eu sei que em algumas comarcas a Polícia Civil ainda não está devidamente aparelhada, às vezes contamos até com agentes da Polícia Militar para realizar esse trabalho que não é propriamente o meio adequado. A Polícia Civil é quem faz o trabalho de polícia judiciária que deveria conduzir esses procedimentos, mas em alguns locais do Amazonas, infelizmente, por uma questão de carência de pessoal e de estrutura, ainda é utilizado essa questão da Polícia Militar estar agindo. A Polícia Militar, por sua natureza, ela é dotada da capacidade da ostensividade, do policiamento ostensivo. A Polícia Militar tem que estar na rua. A Polícia Civil ela vai fazer o procedimento de inteligência, de investigação, e, portanto, ela não tem por sua natureza fazer procedimentos burocráticos, procedimentos de gabinete, procedimentos que são próprios aí da Polícia Civil. Ou prisão em flagrante. Aqui na notícia de um crime, não é porque você chegou até a autoridade policial e contou uma historinha que o delegado ele pode ou deve instaurar um inquérito. O início do inquérito é uma portaria, o delegado ele vai lá e vai baixar uma portaria, é um ato, uma prerrogativa dele, é um ato próprio dele, e ele vai baixar essa portaria. Quando ele verifica que você narrou fatos que estejam relativamente adequados a uma possibilidade, a uma realidade, você deu indicativos de materialidade, você deu indicativos de autoria. Então, um crime que não há qualquer possibilidade de definição da autoria, ele sequer poderia prosseguir. Ele vai acabar combinando, ainda que seja lavrado o boletim de ocorrência, instaurada a portaria para o início do inquérito policial, ele, por consequência, ele vai acabar sendo arquivado, e o arquivamento é um momento posterior, faremos a explicação, porque é um procedimento complexo, e faremos a explicação
da questão do inquérito. Notícia de um crime, portanto, o delegado, ele ouvindo, sabendo, de ofício, ele estava passando na rua e alguém gritou, roubaram! Aí o delegado, pela atividade, por uma questão de ofício, o delegado ele tem que descobrir, tentar perguntar e saber, há um crime, vou investigar, vou descobrir, e a partir do momento que ele verifica que ele tem pessoas para intimar, para tentar descobrir se houve ou não o crime e quem é a autoria, portanto, materialidade e autoria, aí o delegado vai, de ofício, fazer os procedimentos. Ou provocado, quando você se dirige até a delegacia de polícia e pede que a polícia, que o Estado tente ir atrás dessa questão de um crime ocorrido e que você, porventura, pode ser a vítima. Perceba que aqui eu não estou falando muito de vítima, porque o procedimento, normalmente, ele independe de vontade de vítima. Normalmente, a pessoa comunica e, a partir daquele momento que aquela notícia é comunicada, e uma questão aqui que todo mundo convive bastante é a questão da Lei Maria da Penha. E por que a Lei Maria da Penha tem essa alteração? Porque houve uma mudança do entendimento jurisprudencial e muitas vezes as pessoas procuram o cartório, a vara, eles falam cartório, né, no interior, e a gente acaba falando também, mas, bom, procuram a secretaria e falam assim, seu juiz, eu quero tirar minha queixa. Na verdade, não era nem queixa o instrumento, ele fez uma notícia crimes, e ele não pode tirar a queixa, porque a partir daquele momento que ele foi até o delegado e fez a notícia do crime, aquela ação penal que, por consequência, vai ser instaurada dessa notícia de crime, é uma ação penal pública incondicionada quando há violência contra a mulher. Isso é um entendimento do Supremo Tribunal Federal e isso mudou todo o trâmite das ações penais. Então, é muito importante que a gente compreenda que a parte, ela, em determinado momento, ela tem que perceber que ela não pode mais se arrepender. A vítima da Lei Maria da Penha, ela tem que falar a verdade, ela deve sim buscar o rompimento dessa cadeia da violência, essa questão do machismo, mas ela tem que compreender que a partir daquele momento acabou e as autoridades vão aplicar o direito e a norma independentemente da vontade da parte. Portanto, é um procedimento oficial, um procedimento que não tem mais volta e não é permitido retirar a queixa. E é possível essa figura da retirada da queixa? Sim, existem determinados crimes, inclusive os crimes que cabem queixa, os crimes de ação penal privada, e nesses crimes é possível o perdão do ofendido. A vítima ela pode perdoar, são crimes que estão muito mais ligados a uma própria questão moral, a questão da injúria, ou questões de violações da honra daquele determinado sujeito, e, portanto, um perdão até tácito, ainda que tácito. Portanto, o perdão expressa quando a pessoa vai perante a autoridade policial, perante o juiz, e se retrata, diz que não tem mais intenção no prosseguimento, que está perdoado, está tudo bem, fez um churrasco lá, comeu uma banda de tambaqui, está tudo bem, está todo mundo junto novamente, todo mundo é amigo, a mãe de ninguém está sofrendo mais com nada. Então, nesse caso, é possível retirar a queixa. Nas questões próprias de violência, de agressões, crimes mais graves, a partir daquele momento não é mais permitido. Outro crime que nós temos uma realidade no interior muito complicada é a questão do crime sexual. O crime sexual, ele também teve uma mudança de abordagem. A legislação nesses crimes, ela deixou de ser uma legislação que dependia do consentimento da vítima, portanto, era possível uma retratação, era possível que a pessoa não comunicasse para um momento na qual agora de ação penal pública incondicionada naquelas questões do estupro de vulnerável. E por que isso mudou? Mudou porque
o que observávamos é que a legislação ela foi criada para proteger a vítima. E a vítima, em um determinado momento de uma sociedade brasileira mais conservadora, que dizer que aquela pessoa foi estuprada gerava um ruído, um dano à imagem, às vezes maior do que o próprio estupro. É um pouco incomum, um pouco o que eu acabei de falar pode ter um som, um ruído um pouco estranho nos tempos de hoje. E justamente por isso que a legislação foi alterada. Antigamente, uma pessoa que foi estuprada, ela possivelmente poderia não casar mais, ela poderia ter sua vida destruída 2 vezes, não só pelo ato terrível do estupro, como também pelo próprio ato de ter ficado estigmatizada, ter ficado marcada por ter sido a vítima de um estupro. E, por consequência, talvez ela não conseguisse seguir na sua vida comum, cotidiana, constituir uma família e realizar os seus sonhos. Portanto, o direito ele tinha essa cláusula de proteção. Isso, no decorrer dos tempos, se revelou uma questão de abertura de injustiças. Portanto, a legislação foi atualizada e agora o normativo ele tem uma outra previsão, uma previsão daquela independência da investigação. Foi noticiado, iniciou o procedimento, não tem mais como tirar a queixa, nós vamos até o fim, nós faremos a instrução, havendo prova de autoria e materialidade, o juízo é o juízo de condenação. Bom, prisão em flagrante formalizada pelo auto de prisão em flagrante. Prisão em flagrante, isso é uma garantia constitucional qualquer do povo, tá? Qualquer do povo pode fazer uma prisão em flagrante. Mas por que a gente não vê as pessoas na rua prendendo as outras? Porque elas não são obrigadas. Qualquer do povo tem uma faculdade. Então, você não é obrigado a prender ninguém. E nem recomendo. Não saia aí querendo dar uma de herói, querendo fazer o bem, querendo combater crime. Deixe isso com quem é preparado e treinado, a Polícia Militar, a Polícia Civil. São os agentes aí que têm treinamentos, têm armamento, têm todas as possibilidades para não criar um problema maior quando está combatendo a criminalidade. Então, se deparando com uma situação, essa questão da prisão em flagrante, chame a polícia, chame aqueles agentes do Estado que estão aí para isso e que tem aí já diferentemente da questão da faculdade. A polícia tem obrigação. Eu estou vendo que o pessoal está muito quieto, eu ainda não recebi nenhuma pergunta, eu quero saber se o pessoal aí está entendendo, se eu estou falando rápido, pelo menos faça um joinha, mande um smilezinho ali do Zap, não tem como a gente ter ideia aí se o pessoal está gostando, se tem alguma dúvida. Eu quero participação, porque, olha lá, agora colocaram, ó, Urucará. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal de Urucará. Não conheço ainda a cidade de Urucará. Tenho vontade, fica no Baixo Solimões, né, Urucará? É uma cidade aí que eu tenho vontade de conhecer. Um bom dia aí para o pessoal. Quero saber se estão gostando aí. Podem passar um feedback. Se estão gostando muito, digam. Se estão gostando mais ou menos, podem dizer que mais ou menos, que precisa melhorar, que a gente está aí para isso. Eu estou aprendendo aqui com vocês, eu também não era professor de teleaula, não tinha o conhecimento de toda essa questão aqui envolvida aqui no estúdio. Estou me desdobrando aqui para tentar passar um máximo de conhecimento para vocês. Olha, quero agradecer o pessoal de Tabatinga. Tabatinga, um grande abraço. Tabatinga, nosso município aí da Tríplice Fronteira aí, chegando na Colômbia, no Peru, comendo, a turma está comendo, vai ter ceviche hoje aí em Tabatinga. Tabatinga que... Opa, Altazes, olha, eu trabalhei em Altazes, encontrei o pessoal aí,
fiz algumas audiências. Gostei muito do queijo, hein? Quero agradecer aí o pessoal de Altazes, comi um X caboquinho. São Sebastião do Atumã, do meu colega, o Dr. Diego Cantuário, um grande amigo. Obrigado aí, obrigado aos agradecimentos aí. Bom, vamos lá então em sequência para que a gente possa caminhar aqui para a aula. Estou muito feliz aí com a repercussão, o feedback. Não precisa dizer só coisa boa não, tá, pessoal? Pode falar a verdade, a gente está aqui para um bate-papo. Eu não tenho uma postura distante, uma postura que seja um juiz. Aqueles que me conhecem, que sabem da minha forma de atuação, sabem que eu sou uma pessoa próxima, uma pessoa que gosta de ouvir. Aqui no estúdio é um pouco difícil da gente ouvir, a gente tem esse recurso da mídia, de teclado, chat, mas eu preciso contar com a participação de vocês. Então, eu quero ouvir vocês, mas eu preciso que vocês escrevam, que vocês se aproximem aí dos sistemas e venham trazer perguntas, sugestões. Professor, eu já ouvi falar em tal coisa, eu queria que o senhor fizesse uma abordagem de tal aspecto. Eu estou falando aqui dos aspectos básicos, ordinários, mas às vezes você tem uma dúvida. Toda dúvida é importante, é relevante, então eu estou aqui para isso e esse é um momento de aprendizado. Esse é um momento que a gente tem para tirar dúvida, trocar informações, aprender um pouquinho. Eu tenho um outro encontro, se eu não souber também, com toda humildade, com toda simplicidade, eu vou dizer que eu vou pesquisar e farei o possível para estar esclarecendo a questão. Então pode perguntar, cuidado com a nota de rodapé, que aí você pode até me derrubar se você ficar lendo lá no cantinho do livro um detalhe, mas não tem problema, faz parte, vamos aprender juntos aqui nesse momento. Bom, a participação do juiz no inquérito policial. Nós estamos chegando no ponto fulcral aqui da aula, no momento aqui mais agudo, aqui, no momento mais importante. Eu já respondo que sim, tá? A participação do juiz no inquérito policial, sim. Mas a minha resposta é tão engraçada que foi sim, mas poderia ser não. Por quê? Porque eu disse que sim, só que o juiz ele não deve agir de ofício no inquérito policial. O juiz ele deve agir por provocação. E em seguida eu vou explicar por quê. Aliás, esse é um debate que está sendo muito tido nas mídias, nas questões televisivas. O nosso Supremo Tribunal Federal, e apesar de magistrado aqui no ambiente acadêmico, eu posso tecer comentários sobre esse aspecto. O Supremo Tribunal Federal ele estaria ou não se retirando a questão da sua imparcialidade na judicatura para começar a investigar. Juiz deve ou não investigar? Bom, essa é uma questão que, por princípio, não é a questão básica. O juiz não investiga, o juiz deve deixar que promotor ou policial faça o ato de investigação, porque justamente isso rompe com a questão básica da imparcialidade. E o que nós temos aqui? Uma questão aqui de uma lei, de uma norma infraconstitucional, o provimento 330/2018 da nossa Corregedoria Geral de Justiça do TEJAN. Faltou o TEJAN aqui. Com muito orgulho, nós temos uma norma muito importante aqui tratando do tema. Então, o TEJAN editou um provimento que o TEJAN ele inovou, ele fez uma coisa totalmente diferente. Isso aqui é legal, é constitucional? Bom, a origem disso aqui é uma lei federal, uma lei criada para que alterasse a forma de tramitação dos processos da Justiça Federal. Portanto, aqueles inquéritos que são presididos por delegados de Polícia Federal e que estão sob a jurisdição de um magistrado federal, eles alteraram a sua forma de tramitação. E o que mudou a partir desta quebra de paradigma? Percebam que foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, do dia 18 de setembro de 2018,
e entrou em vigor 30 dias após a publicação. Então, aí na sua comarca, nós já temos um subsídio, nós já temos a possibilidade de aplicação de um sistema que é o sistema de tramitação direta de inquéritos policiais. Esse sistema de tramitação direta de inquéritos policiais, ele por si só, ele já está valendo? Ele já deve ser aplicado? Calma, ainda não, e eu vou explicar por quê. No provimento 330 de 2018 da Corregedoria Geral de Justiça, ficou a critério do magistrado, na faculdade do magistrado, instaurar e criar a central de inquéritos. Portanto, aqui na nossa capital, na cidade de Manaus, em alguns municípios do interior, em Borba nós já temos. Eu queria até ouvir do pessoal aí, onde que já tem central de inquéritos, se os colegas puderem contribuir aí, os servidores, falando onde é que a gente já tem central de inquéritos, mandando no nosso chat, eu iria agradecer bastante, hein? Então, se já está funcionando a central de inquéritos, mande a sua mensagem aí. Basicamente, por que alguns juízes conseguiram instaurar a central de inquéritos e outros não conseguiram? Por uma questão básica, a informática. A delegacia de polícia, a partir desse momento da central de inquéritos, ela deverá ter o acesso ao Projude, porque o delegado de polícia ele será um agente, ele fará aquilo que você faz na secretaria. Ele não vai chegar mais com o APF, com a peça lá física impressa e fará lá o protocolo com você da secretaria. Ele vai ter um sistema, um perfil no Projude e ele diretamente fará a inserção dos dados no sistema. Isso é importante por quê? Porque nós temos grupos de trabalho aqui na capital e sabemos da sobrecarga, sabemos da impossibilidade de permitir que você, servidor da secretaria, tenha mais uma atribuição. Então, nós estamos cuidando disso, nós sabemos que vocês têm que ter menos atenção e menos cuidado com aquilo que não é, por princípio nosso, um problema da jurisdição. Nós temos que cuidar de processo. E você lembra que eu fiz aquele desenhozinho lá no slide? Vou voltar aqui a nossa peça aqui. Opa, passou. Aqui, ó, nas ações penais. Então, aqui é a nossa preocupação. Nós temos que ter preocupação com a ação penal. Aqui, inquérito policial, eu não quero secretaria, não é bom que a secretaria, não é bom que você se concentre e fique gastando a sua energia fazendo ofício, fazendo pedido, cuidando de investigação. Porque nós aqui cuidamos de julgamento, de processo. E também, aqui posteriormente, que é a questão da execução penal. Então, estes dois processos, processo penal, processo de execução penal, são processos que aí sim, nós, Poder Judiciário, eu, você e toda a nossa equipe aí nos fóruns do interior, devem estar atentos, cuidando e gastando a nossa energia. Aquilo que é dos outros, da delegacia, do Ministério Público, vamos entregar para eles têm lá o pessoal deles, eles têm os assessores, os instrumentos, os servidores. Nós não temos pessoal suficiente para trabalhar com inquérito, com processo e com execução penal. Nós não vamos dar conta, nós não vamos bater meta, e esse, inclusive, vai ser o objeto do da nossa próxima abordagem no segundo tempo. Eu queria saber do pessoal aí do estúdio sobre o tempo. Nós vamos fazer um intervalo, tá, pessoal? Para que vocês possam ir beber uma água, ir no banheiro, e que não fique também tão cansativo, porque eu estou falando muito, eu tenho certeza que fica um pouco chato aí ficar falando demais e a gente não poder respirar. Eu quero que vocês possam beber uma água, tomar um café, pensar em perguntas, porque no segundo tempo eu quero ver perguntas, eu quero ser sabatinado aqui, eu quero ser confrontado. Eu acho que um intervalo de 10 minutos é adequado aí para que a gente possa beber uma água, tomar o café e vocês possam pensar nas perguntas. Então, basicamente, aquilo que eu quero que vocês saiam daqui pensando. Vocês aí na comarca,
Vocês têm inquéritos policiais tramitando na fila de vocês do Projude? Dá muito trabalho cuidar de inquérito policial? Nós temos soluções para isso no âmbito daquele provimento 330. Porque nós temos que cuidar de processo, e processo é inclusive o objeto da nossa meta, que nós vamos abordar no segundo tempo. E execução penal, que aqui também é um direito fundamental do cidadão. Não podemos exceder a execução penal de ninguém ou desviar a execução penal de ninguém. É um constrangimento legal. Nós temos que nos limitar a aplicar a pena naqueles limites, naqueles estritos limites que foram estabelecidos pelo juiz. Então, ninguém deve pagar uma pena para além do tempo que foi estabelecido, porque não há previsão legal, não há espaço para discricionariedade e arbitrariedade. O nosso limite é aplicar aquilo que a lei estabelece. Portanto, uma determinada pena, faremos na execução penal todo o controle e, por isso, temos que ter atenção de secretaria com a execução penal para que as penas não sejam além daquilo que foi imposto pelo juiz. Então, vamos fazer uma pausa aí. Eu agradeço e quero que, nesse cafezinho, nesse momento de intervalo, os colegas aí venham com perguntas, porque eu acho que é importante a gente estar dialogando. Eu quero um bate-papo, eu não quero só ficar falando, e sei que vocês têm perguntas e posições muito interessantes para a gente abordar aqui. Então, fica aí o seu convite, vamos lá, vamos escrever, vamos perguntar. Podem mandar filmando ou podem mandar por escrito, da maneira que se sentirem mais à vontade. Estamos aqui para receber, estamos aí, ainda que pelas vias e pelos meios digitais, estamos aí próximo de vocês para justamente trazer a informação, as boas práticas da ação penal e que a gente possa contribuir com mais eficiência e celeridade e adequação ao devido processo legal, aquilo que o nosso direito penal, o nosso processo penal e sobretudo, a Constituição estabelece. Muito obrigado aí pelo esse primeiro momento, então vamos ao intervalo aí. Bom dia, mais uma vez, estamos de volta. E aí, deu tempo de tomar um cafezinho? Foi tudo bacana? Foram no banheiro, voltaram? Eu queria agradecer as manifestações. Eu observei aqui no nosso ambiente, nós temos um ambiente interno aqui de comunicação. Algumas pessoas eu não entendi se estão gostando ou se querem me ver na bancada do Jornal Nacional, porque brincaram aí do Jornal Nacional e tudo, mas eu amo aqui o Tejan, não estou com essa pretensão de sair para o Jornal Nacional. O pessoal não sei aí qual é a ideia aí, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Vamos falar de sistemas processuais penais. Sistema processual penal. Nós temos 3 modelos, isso aqui é uma abordagem bastante teórica, tá? Modelo 1, modelo 2, modelo 3... e o modelo do processo penal inquisitivo. Esse modelo aqui ele não é constitucional, ele não está abordado na nossa Constituição de 88, nós não utilizamos o modelo inquisitivo. O sistema processual penal acusatório, esse aqui é o nosso paradigma. E este aqui, o sistema processual misto. Como em tudo em direito, nós temos o lado de cá, o lado de lá, e tem o meio termo, né? Então tem sempre a turma do direito que quer inventar uma terceira via, uma via mista aqui, uma via que alcança tanto o lado do modelo inquisitivo, quanto a via do modelo acusatório. Justamente quando eu falei sobre o Supremo Tribunal Federal e aquilo que o pessoal havia comentado, no sistema processual penal inquisitivo. No sistema processual penal inquisitivo, o juiz ele tem uma atuação de inquisidor. Inquisidor é aquela questão que nós tivemos na época da Reforma Protestante, os inquisidores, aquela questão que fazia uma abordagem, uma investigação,
e os inquisidores, o juiz de direito no sistema constitucional atual não deve ser inquisidor. Quem deve ser inquisidor, o Estado policial, o Estado pela pessoa da investigação, do Ministério Público, que deve tomar atos de ofício, atos de investigação. Inquirir, portanto, vem dessa ideia de ser inquisidor, de ser investigador, de atuar para descobrir a verdade, de tomar atos de ofício para descobrir a verdade. Modelo acusatório. O magistrado, ele aguarda, ele recebe, ele não se preocupa com as situações. E eu recebi uma pergunta muito importante, e essa pergunta ela foi muito oportuna, e foi a seguinte pergunta. Eu quero que você preste atenção, porque essa pergunta eu acredito que realmente seja do interesse de todos. Você, na secretaria, recebe um inquérito policial. Há um prazo para... recebe um auto de prisão em flagrante. Há um prazo para que a autoridade policial ou o policial militar informe que fez uma prisão em flagrante? Sim, ele deve comunicar em até 24 horas. E este prazo de comunicação, tanto da autoridade judiciária quanto do Ministério Público, é um prazo não nosso, mas daquela autoridade que fez o flagrante. Portanto, aquela medida, se ele faz uma prisão e não comunica, ele começa a incorrer num constrangimento ilegal. Ele começa a estar atuando, exacerbando os limites da lei que lhe permitem. Você lembra que eu falei que qualquer do povo pode fazer a prisão em flagrante? Então, qualquer do povo pode fazer, nos limites da lei. Se você estiver fazendo um ato fora dos limites da lei, você estará, inclusive, cometendo talvez um crime. Então, conheça e saiba que a lei lhe permite, lhe fornece faculdades, e inclusive o delegado de polícia ou policial militar, ele tem possibilidades, tem direitos, tem prerrogativas, mas ele tem limites para exercer. E o juiz e o promotor serão autoridades que farão o controle desses limites. E o que você, secretaria, tem que se preocupar? Bom, cada juiz interpreta de uma maneira, eu não sou professor de ninguém, eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas simplesmente eu tenho algumas orientações básicas nas comarcas que eu tenho jurisdição e que eu informo. Não é um problema nosso a comunicação. A comunicação é um problema de quem faz a prisão. Não comunicar no prazo tem uma consequência processual? Pode ser que sim. E essa consequência processual é o que nós chamamos de excesso de prazo. Então, o que eu, secretaria, tenho que fazer? Chegou com 18 horas, chegou com 12 horas, chegou com 24 horas. No último minuto, chegou lá na hora do pênalti, aos 45 do segundo tempo. Como é que funciona? Simplesmente faça o seu trabalho de remessa de atividade de secretaria o mais rápido possível. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que se preocupar. Registre os dados, inclusive a central de inquérito, ela serve para isso, para que a gente possa encurtar os procedimentos e que o policial, a autoridade policial, o delegado de polícia com seu perfil no Projude, ele possa estar encaminhando num prazo menor. Porque a gente sabe que sair do DIP e ir até o fórum, às vezes não é um momento que propriamente o fórum estará aberto, é um momento que a gente tem que fazer o convite para que o servidor plantonista, aquele servidor se dirija até o fórum, abre e ligue o sistema, faça o cadastro daquele APF, o auto de prisão em flagrante. Então, não é uma questão que propriamente facilita e confere celeridade e velocidade. Tá? Então, nessa questão, nessa sistemática, eu vou passar essa recomendação. Pergunte ao juiz o que ele quer que faça, como proceder diante de uma situação. O inquérito chegou nas primeiras 24 horas, a ideia está dentro do prazo, tudo normal, simplesmente faça o seu trabalho com a maior velocidade possível, transmita, comunique por meios aí que são utilizados na comarca. Nós utilizamos um grupo de WhatsApp, então
na maior velocidade possível, eu sou comunicado de qualquer situação que ocorre na comarca. Eu utilizo essa ferramenta, não é a ferramenta única que pode ser utilizada, mas seja célere, informe com velocidade, porque isso é o que garante a correção e a adequação do procedimento. Bom, o sistema processual misto é o que toca tanto o processo inquisitivo, então em alguns procedimentos o juiz poderia investigar, como o processo acusatório, de que o juiz não investiga, ele só julga, ele só aguarda a resposta do Ministério Público, da autoridade policial. Vamos adiante. Características do inquérito policial. O inquérito policial ele tem natureza inquisitiva, como eu havia dito aqui, natureza inquisitiva, ela remete à questão da atuação de ofício, de não perguntar o que será feito, de não saber o que a pessoa quer. O delegado de polícia, o promotor de justiça, eles vão atrás da verdade, da situação que eles acreditam que seja a correta para o deslinde do fato. Então, a descoberta da verdade ela passa por isso aqui, por alguém acreditar que está descobrindo a verdade. Mas a verdade é somente a verdade de quem a polícia fala ou aponta ou diz que o crime ocorreu? Não, não é somente essa questão que constitui a verdade, e é por isso que você coloca o sujeito do juiz, o terceiro imparcial ali, que ouve também o réu, que se socorre de provas, de elementos, de perícias, de outras questões para descobrir a verdade e aí sim fazer o juízo final de condenação ou absolvição. Procedimento de oficialidade. Você lembra lá que eu falei na legislação federal, oficialidade, delegado de polícia, a polícia não pode delegar, ela tem que se valer da sua prerrogativa, ela tem um dever de ofício de fazer isso, então, portanto, ela irá atrás por questão de ofício. Se não fizer isso, ela comete um ilícito administrativo e até criminal. Caráter sigiloso. Quando a polícia está investigando, quando ela acredita que está indo atrás de elementos de materialidade de autoria, ela não precisa demonstrar para a população, ela não precisa demonstrar para a vítima o que ela está fazendo. Ela simplesmente faz o que ela acha correto e coerente. Então, nós temos essa questão do sigilo. Mas como é que funciona o sigilo? Quais são os agentes, os elementos que irão se atentar à possibilidade ao inquérito? O sigilo é absoluto? Não, não é absoluto. Há um sigilo que está limitado pela questão daqueles agentes que interferem no processo. Portanto, agentes que estarão interferindo no processo terão acesso, inclusive o advogado do réu, inclusive o réu. O réu ele tem direito, aliás, o investigado ele tem direito de saber aqueles elementos já retratados no inquérito, não aqueles que ainda vão ser coordenados. Por exemplo, uma interceptação telefônica. Eu não posso saber que eu estou sendo interceptado, que tem uma escuta, o grampo telefônico no meu telefone. Mas eu posso saber, depois que a investigação reduziu a termo, que aquilo já virou um elemento do inquérito, que eu fui investigado e o que foi gravado. Então, isso é um direito do investigado, ter esse conhecimento. Vamos lá, forma escrita. Por que forma escrita? Porque a oralidade ela é própria do TCO. Oralidade, simplicidade, juizado especial. Forma escrita, aqui diferente do TCO, aqui para o inquérito policial. Por quê? Porque a forma escrita ela é muito mais fidedigna, ela é muito mais própria de elementos que têm um procedimento, um rito. Se você não utilizar a forma escrita, você estará possibilitando e incorrendo numa ideia de um excesso de simplicidade que não corresponde ao estrito cumprimento do dever legal, das imposições da liturgia do processo ou da investigação. Não obrigatório.
Aqui a ideia também é trazer que o delegado ele não é obrigado a sair investigando simplesmente pelo fato de que você comunicou. Mas a partir do momento que é instaurado o inquérito policial, aí sim ele deve seguir até o procedimento de arquivamento. Também quando o inquérito é instaurado, isso é uma pergunta que inclusive foi feita até a minha pessoa, um colega aí fez essa pergunta, mas professor, quando o processo para, quando o processo se perde, quando o inquérito para, aconteceu alguma coisa. Gente, vamos ter sempre em mente uma situação básica, início, meio e fim. Então, 1, 2 e 3. A nossa meta, nós buscamos sempre o 3 aqui. Nós não paramos. O início, ele depende de alguns requisitos e pressupostos. Então, ele nem sempre começa. Mas a partir do momento que ele começa, ele é obrigado a ir até o 3. Processo, inquérito, ele não para. Então, não vamos acreditar que lá na nossa fila tem alguma coisa perdida porque tem que ficar perdido ou tem que ficar parado. O processo ou ele está suspenso, ou ele está tramitando, ou ele está arquivado, ou ele não deve existir. Se ele existe, ele tem uma razão de existir. Se há razão de existir, ele tem que tramitar. E quando ele não tramita, ele tem que ter uma autorização legal para estar suspenso, senão ele deve estar arquivado. Então, nunca vamos deixar o prazo aberto, nunca vamos deixar na secretaria processos lá passando. O ideal, gente, seria os 5 dias. Eu sei que isso aqui é uma utopia, falar de 5 dias, eu conheço a realidade de secretaria, eu sei que vocês não têm condição material, não têm condição pessoal de cumprir os atos de secretaria nessa velocidade. Isso aqui, os atos que não são urgentes, tá? Os atos urgentes a gente teria que fazer imediatamente. Então, nesse momento aqui, os 5 dias para cumprir, para publicar uma sentença, etc, etc. Já que a gente não consegue chegar nesse mundo ideal dos 5 dias, já que a gente não tem pessoal para isso, já que a gente não vai conseguir, vamos tentar trabalhar com 2 números. 30 dias. Isso aí eu coloco como meta nas comarcas que eu tenho jurisdição, tá? Alguns juízes podem divergir do meu entendimento, eu não sou um conhecedor, um sabedor de toda a verdade, mas nesse momento aqui que a gente estabelece 30 dias, a gente não incorre em nenhum problema. E, por última, e extrema cuidado, a gente vai botar o prazo de 100 dias. 100 dias, cumprir tudo com menos de 100 dias. E por que eu coloco 100 dias? Porque há um start, há um alerta, inclusive o nosso Projude ele tem um sistema interno de controle que ele vai alertar essa questão dos 30 dias e dos 100 dias. Então, o processo parado em secretaria há mais de 100 dias, há sim uma ideia de que a gente tem que entender, parado em gabinete, parado em secretaria, por que está parado tanto tempo, o processo não deve ficar parado. Aqui, 1, 2, 3, ou ele não começou, ou se ele começou, ele tem que estar tramitando, ele tem que ir nesse fluxo contínuo, no 2. O 2 às vezes é complicado, tá? Nós vamos trabalhar isso na nossa aula da semana que vem. Nem sempre a gente consegue abordar no 2 e fazer tudo, início, meio e fim, facinho, citou, expediu um mandado, veio defesa, audiência, pronto, alegações finais, conclusos, memoriais, conclusos para sentença, acabou o trânsito em julgado. Nem sempre a gente chega rápido no 3. Mas o 2 aqui, e conhecer e tramitar corretamente o 2, vai permitir que a gente esteja sempre adequado àqueles parâmetros de correição, aos parâmetros da lei, aos parâmetros que os advogados querem que a gente observe, aos parâmetros que a nossa corregedoria quer que a gente observe. E sempre olhando esses 3 números aqui, esses 3 parâmetros aqui, 5 dias, 30 dias e 100 dias. Isso aqui é o número ideal, eu sei que é difícil, nem estou cobrando isso. Vamos tentar reduzir aqui para 30 dias e algumas comarcas que não estão saneadas, no mínimo 100 dias. Eu sei que tem comarca aí com
acervo de 7.000, 8.000 processos. A minha comarca também é uma comarca média, quase grande, e nós temos bastante processo. O pessoal trabalha muito, se dedica muito, e ainda assim, nós, por uma questão de estrutura, não temos condição e capacidade de estar cumprindo os estritos limites aí desses prazos. Bom, arquivamento de inquérito policial. Você lembra que eu falei do número 3? Número 3, opa. Número 3. O número 3 é justamente o arquivamento. Ou o inquérito ele vira um processo, e aí a gente volta lá para onde a gente deve se preocupar, ou ele deve ser arquivado. E quem arquiva inquérito policial? Ministério Público e juiz. Espera aí, mas quem é que preside o inquérito policial? Quem preside o inquérito policial? Por excelência, delegado. Delegado. Isso inquérito policial, não inquérito policial militar, tá? No procedimento penal militar, nós temos aqui uma outra figura que é um agente hierarquicamente superior àquele investigado presidindo o inquérito penal militar. O delegado ou um agente de polícia que faz às vezes, ou até policial militar, fará às vezes de presidente do inquérito policial. Presidir o inquérito. Presidir o inquérito é dar impulso, é movimentar, é estar alinhado com essa ideia de início, meio e fim, de inquérito e processo. As coisas não devem perdurar eternamente. Inclusive, o juiz de direito ele deve sim fazer um controle, e eu já fiz uma sentença nesses termos. Um processo que a investigação não conclui nada em, acredito que tenha sido 8 ou 9 anos, ou o Ministério Público, naquele momento, oferece a denúncia ou pede o arquivamento, sob pena até de ofício o magistrado ter que proceder com o trancamento do inquérito policial pela via de um habeas corpus de ofício. O habeas corpus de ofício é um instrumento, um remédio constitucional, já é na parte dos incidentes processuais, já é uma questão posterior, mas é um instrumento justamente para coibir essas ilegalidades que seriam esses excessos, esses prazos que saem da normalidade. E aí que tem que atuar o juiz. E o juiz é bom que ele seja provocado pela secretaria. A secretaria ela deve se preocupar, ela deve se incomodar com processos que estão parados há muito tempo. Elas devem perguntar, juiz, olha só, tem um processo aqui que ficou parado, tem um processo aqui que ninguém sabe o que fazer. Normalmente, o juiz, em momentos fora do momento da correição, ele não tem como observar todos os processos. A gente tem acervos grandes, acervos de milhares de processos, e a gente não tem condição de ficar indo na fila da secretaria e olhando todas as situações. Claro que existem instrumentos no Projude para verificar quando o processo está parado há muito tempo, e é bom que o magistrado se preocupe com isso. Mas a própria fila do gabinete, e aí eu gosto de definir sempre secretaria e gabinete como dois momentos, duas partes autônomas, ela tem que funcionar como secretaria. E você, servidor, é importante que você tenha esse juízo de se incomodar e de se preocupar com situações que saiam da normalidade. Então, eu estou querendo aqui que você tenha uma conduta positiva. Simplesmente não seja aquele servidor burocrata, um burocrático que cumpre somente a sua tarefa comum. Que você também se preocupe e auxilie, assessore, para que nós possamos cumprir o nosso papel com excelência, o nosso papel com a melhor possibilidade de entrega de um serviço com o menor recurso envolvido. Inclusive, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu sei que o ambiente aqui é divulgado depois, mas nós hoje também somos muito número. Então, produzir muita qualidade sem produzir quantidade
é um fator observado negativamente. Então, vamos nos preocupar com quantidade, vamos produzir número. Nós somos também um número. E produzindo números, entregando aquilo que o tribunal precisa, nós estaremos economizando recursos do tribunal. E quando você pleiteia um determinado benefício, uma determinada gratificação, uma determinada capacitação, o dinheiro, o recurso é finito. A gente não pode imaginar que o dinheiro do tribunal ele não acaba, ele acaba sim, o orçamento é limitado, o dinheiro do Estado do Amazonas é limitado, e, portanto, nós temos que ter essa sensibilidade de entregar o máximo com um menor nível de recurso. E por que eu coloquei lá no início o computadorzinho e a legislação? Porque são os nossos instrumentos. Vamos conhecer o Projude, vamos conhecer a legislação para que possamos entregar o máximo possível com o mínimo de recurso. Colocando a sua unidade jurisdicional lá em cima nas metas, entregando o máximo da unidade jurisdicional, eu tenho certeza que benefícios, prêmios, recompensas diretas ou indiretas estarão vindo por consequência. E isso é bom. Nós temos que trabalhar com meritocracia também, e essa meritocracia mínima de entregar quantidade com a qualidade, e a qualidade aqui é a observância do devido processo legal, é justamente aquilo que o tribunal deseja da gente, e até o jurisdicionado também tem essa perspectiva. Bom, o arquivamento do inquérito policial. Ele é arquivado, o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça. Não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Isso aqui, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Esse é o teor da súmula 524 do Supremo, um entendimento. Voltando aqui até o arquivamento do inquérito policial. Quem arquiva inquérito policial? Só uma pessoa, juiz. Isso na via ordinária, não estou falando de recurso, não estou falando de uma outra situação, que seria o artigo 28 do Código de Processo Penal. Tá? Quem pede o arquivamento do inquérito policial? Ministério Público. O Ministério Público pede, juiz concorda ou não e arquiva. O juiz manda arquivar. O Ministério Público pede ou não o arquivamento. Não pedir o arquivamento, o juiz pode agir de ofício? Pode, é aquela hipótese que eu falei. Não é a hipótese ordinária, não é toda hora que o juiz vai fazer isso. O juiz ele vai estar agindo para garantir um direito fundamental, um direito aí de razoável duração do processo e de não responder a um inquérito que não tem nenhum fundamento indeterminadamente. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que simplesmente responder a um processo de natureza criminal já é uma violação de uma garantia fundamental quando não houver nenhum substrato, nenhum elemento de materialidade e autoria que justifiquem aquele processo se postergar por anos e anos e anos. Então, nesse caso, a defesa da garantia fundamental, o juiz pode sim atuar. E o delegado de polícia, ele arquiva, ele pede, ele participa desse procedimento de arquivamento? Não, ele não participa. Então, justamente depois que ele faz a sua portaria, o delegado de polícia, ele entrega respostas para o promotor ou juiz. O promotor por excelência e o juiz simplesmente garantindo e coordenando a observância de direitos fundamentais. E o nosso provimento 330, ele justamente, que fala da tramitação direta, ele está aqui para isso. O provimento 330, que eu elogio, que eu sou um defensor, um entusiasta desse provimento da nossa Corregedoria Geral de Justiça, ele vem aqui ressaltar: juiz, no processo penal de modelo acusatório, que eu falei anteriormente, ele não deve se preocupar com investigação, ele deve se preocupar com defesa de direito fundamental do investigado e atuar no procedimento de arquivamento do inquérito policial nesses termos aqui apresentados.
Taxonomia do CNJ. Ixi, o nome é feio, né? O nome não é bonito, não é legal, mas é importante e é esse aqui, eu acredito que o momento que a gente vai trabalhar mais na aula que vem. Taxonomia do CNJ é um ponto que eu preciso pedir a sua ajuda na secretaria, é um ponto que eu preciso que você observe, que você aprenda e que você fique atento. Existe um sistema de gestão de tabelas processuais unificados. Esse sistema ele foi criado pelo CNJ. Eu vou explicar depois por quê, mas aqui eu já vou mostrar onde você vai encontrar. No site aqui do CNJ, você vai encontrar essa tabela no Manual de Tabelas Processuais. Inclusive, não lembro se essa é a última versão, mas acredito que sim, eu pesquisei. Mas no site aqui nós temos as versões, tá? E você baixando este manual, você vai ter acesso à taxonomia do CNJ para classificação de processos. E por que eu estou chamando a sua atenção? Por que eu quero que você preste muita atenção nesse momento, nessa situação? Porque as secretarias erram muito com isso. As secretarias elas têm uma responsabilidade sobre essa questão, porque ela altera em absoluto e totalmente toda a situação do nosso controle, tanto da informática, quanto de acervo de processos, quanto de controle de metas. Então, a correção fica prejudicada, a tramitação do processo fica com muitos percalços, muitos problemas, e a própria investigação ela se perde nesse momento que você, secretaria, se confunde com isso. Então, conhecendo aqui que nós temos um instrumento para que você possa se socorrer, eu sei que algumas marcas ainda não estão nem com a antena da Hughes, mas é um arquivo PDF, depois eu posso pedir para a Willa colocar no nosso ambiente virtual, estará disponível aí para vocês, aí baixando com e-mail, baixando talvez no celular, a gente consegue aí que você tenha esse PDF dessa informação aí que é importante e fundamental. E vou estar explicando por quê, tá? Eu não estou só chamando a atenção, não. Eu vou demonstrar para você que é importante. Objetivo da tabela de classes processuais. Tá aí. A padronização de terminologia visa promover o uso de informação em diversas situações. As tabelas processuais unificadas têm como objetivos, e isso está aí no nosso manual, atingir maior uniformidade no tratamento da informação, visando a geração de análises estatísticas mais precisas e detalhadas, essenciais ao planejamento estratégico do Poder Judiciário. Está vendo aqui planejamento estratégico? Está vendo aqui estatística? Estatísticas. Eu falei com vocês, eu não fui hipócrita e reconheci, somos número. Somos número e temos que, como número, entregar número. A nossa produtividade está vinculada, está atrelada a um número. Nós temos que dar uma resposta em quantidade. E essa questão da estatística, a geração da estatística, ela é uma questão que a gente tem que se preocupar. Então, vamos aprender a produzir números, vamos ganhar elogios produzindo números. Mas é um número pelo número? Não, é um número cumprindo a lei. Mas se você não observar alguns detalhes, e é isso aqui que eu estou tratando com vocês e vou tratar na aula que vem, você vai acabar se confundindo na forma de agir e de conseguir números. Então, esses detalhes, essas informações são extremamente importantes para que você, conhecendo o sistema ProJude, conhecendo a legislação, produza muito. Eu quero que você, inclusive, se esforce menos, tá? Eu não quero que você produza um número se esforçando muito. Eu quero que você, ao final da maratona, tente chegar sem suar muito. Eu quero te passar o atalho. Eu quero que se der para ir
de veículo, ir mais rápido, ir de ônibus, ir de metrô, que você possa pegar uma condução. Eu não quero que você vá correndo, que você vá se rastejando, chegar ao final da nossa maratona. Eu quero te passar o atalho, eu quero que você aprenda como simplificar a sua rotina. E é isso que é a minha ideia aqui, com boas práticas no trâmite das ações penais. Melhorar gestão de pauta pelos órgãos judiciais. Planejamento estratégico é um órgão do tribunal, tá? Melhorar a gestão de pauta pelos órgãos judiciais. Gestão de pauta. O que é gestão de pauta? Quando a gente se reúne, quando a gente faz um determinado evento, a gente tem a pauta, a gente vai pensar em soluções, e essa, hoje aqui de manhã, é uma das soluções que nós temos. Capacitar você, servidor, para que possa produzir mais, para que possa compreender o sistema e a sua importância, para que a gente produza o máximo com o menor custo possível. Então, essa é uma das pautas dos órgãos judiciais. Compreender onde estão os gargalos de produtividade, onde estão as situações que demandam atenção. E por haver determinadas situações, nossos colegas Rodrigo, Redson, Roberto lá no Projude, que são pessoas que eu trato bastante lá, a gente tem bastante diálogo de soluções, de instrumentos e questões do nosso sistema Projude. Essas situações estão na pauta dos órgãos judiciários. Facilitar a recuperação de informações pelos órgãos supervisores. Como tudo, juiz não é Deus, tomara que não tenha nenhum colega aí acreditando que seja Deus, e nem que seja diferente de servidor público. Somos um servidor público e, como tal, estamos aqui para cumprir a lei. E, cumpridores da lei, estamos sujeitos ao controle e à análise do nosso trabalho por órgãos superiores, aí, órgãos de correição, que estão aí instituídos para isso, que não que sejam órgãos de perseguição, órgãos, mas que têm normalmente um papel orientativo, um papel de esclarecimento e um papel até de defesa das prerrogativas e das situações que são necessárias ao bom exercício da atividade. Aquele juiz bom, aquele juiz adequado, ele é sim protegido por esses órgãos de supervisão e de correição. E vocês, como servidores, também, tá? Agindo com boas práticas, agindo corretamente e adequadamente, cumprindo normas, prazos e compreendendo isso aqui, estaremos sempre alinhados com aqueles mandamentos, aquela pauta dos órgãos superiores. Facilitar a recuperação de informação pelo órgão supervisor. Hoje o nosso sistema é online, o nosso sistema é o Projude, nossos processos são digitalizados. As informações elas devem ser extraídas pelo sistema. Esse mês foi feita uma avaliação de que algumas comarcas tinham processos tramitando ainda de maneira física, e a presidência do tribunal se preocupando com essa situação, que não está adequada a um provimento administrativo, ela está indagando e questionando o porquê disso estará acontecendo. Então temos que ter atenção de que lançar tudo no Projude, tudo funcionar adequadamente, é a forma de facilitar. Facilitar aqui é entender que todos nós somos servidores públicos e temos que produzir mais com menos custo. Então facilitar é uma ideia que se contrapõe à ineficiência, portanto, caminha ao lado da eficiência. Temos que dar informações, e aí espero que as informações estejam corretas, as informações sejam informações verídicas e que demonstrem a eficiência da nossa unidade judiciária. Portanto, esse instrumento facilita a recuperação de informações. Eu queria saber o tempo aí, nós teremos agora um espaço de perguntas, talvez daqui a pouco. Queria que a equipe lançasse aí no nosso painel o tempo. Você aí que está nos assistindo, já prepare as perguntas. Algumas equipes já pediram interação. Boca do Acre, aí, já pertinho de Porto Velho, pediu interação. Pertinho de Rio Branco, desculpa, já quase no Acre. Eu também fiquei em Itamaraty, e a gente também estava pertinho, mas já de Cruzeiro do Sul. Feijó e Cruzeiro do Sul. Qual o tempo? Já podemos abrir a interação? Então, vamos lá.
Aqui em diante nós vamos abordar na próxima aula, tá? Não se preocupem, temos ainda vários pontos e aspectos a esclarecer e esse material ele vai seguir para a próxima aula. Então, algumas perguntas possivelmente a gente pode compreender na próxima explanação e eu peço que você compreenda que ainda não acabamos, não esgotou o nosso assunto por aqui. Mas vamos abrir a interação. A pergunta hoje ou na semana que vem ela será muito pertinente. Vamos lá, vamos a equipe aí. Veneza, né, Anamã? Gostaria de saber, para alterar a classe processual para ação penal, se só com decisão judicial ou o servidor pode fazer automaticamente. Gente, olha que coisa boa. Eu iria chegar até esse ponto, mas eu não quero deixar de responder essa pergunta porque todo dia, toda decisão, todo momento que você, servidor, se depara com esse momento processual é importante. Então, qual é a minha orientação? Abriu lá o movimento processual, abriu lá o andamento, pesquise se há decisão de recebimento de denúncia. Se houver recebimento de denúncia, não pode mais tramitar como inquérito policial. Tem que tramitar como ação penal, tem que fazer evolução de classe processual. Eu quero que você pergunte ao juiz qual é o parâmetro. O meu parâmetro, a minha orientação eu fiz a decisão de recebimento de denúncia, eu quero que o servidor, inclusive eu até estou constando agora na decisão isso, promover a evolução da classe processual para a ação penal. Mas ainda que isso não conste no teor da decisão, isso é um andamento próprio de secretaria, isso é uma decisão, é um ato que você na secretaria pode fazer de ofício, que não tem nenhum tipo de problema. Então, isso não é uma questão que gera algum constrangimento. Pergunte ao juiz, converse com o magistrado, se ele quer expressar e colocar explicitamente na decisão para evoluir a classe processual, ou se você, se deparando lá com o movimento processual, identificou recebida a denúncia, recebida a queixa-crime, se você já pode fazer evolução da classe processual. Se for autorizado, isso não tem nenhum tipo de problema, inclusive é o procedimento correto, e eu vou explicar por que na próxima aula, que isso impacta diretamente na nossa produtividade e nas nossas metas, tá? Pessoal de Barreirinha, doutora Larissa aí, queridíssima doutora Larissa, quanto tempo depois é caracterizado o flagrante? Bom, essa pergunta, quanto tempo depois seria descaracterizado o flagrante? A situação flagrante vem de flagrare, vem de fogo. O flagrante é um incêndio, aquela questão que a pessoa está observando que ali há um ato criminoso que demanda uma atuação imediata. Então, essa questão do flagrante, a caracterização do flagrante é no momento, e a legislação também traz uma outra expressão. Nosso Código de Processo Penal fala logo após. Logo após é uma cláusula jurídica indeterminada, cada magistrado tem uma posição, um entendimento, e, portanto, não cabe ao próprio legislador definir se há ou não o flagrante naquele determinado momento. Isso será uma construção do próprio processo, da própria verdade que for relatada ali, sobre se há ou não o flagrante. O promotor ele pode entender de uma maneira, o juiz vai decidir de uma maneira, se o promotor não concorda, cabe um recurso aí sobre essa questão de um eventual relaxamento do flagrante. Bom, vamos lá para Guajará, doutor João Gabriel, a galera aí em Guajará, coladinha em Cruzeiro do Sul. A autoridade policial já possui perfil no sistema Projude, mas não tem as condições adequadas para inserir os procedimentos. Bom, eu não sei por que o pessoal de Guajará não conseguiu, tá? Mas essa questão ela vai passar também um pouco pela capacitação
do pessoal da autoridade policial, do DIP, compreender como é que é o perfil de distribuidor, o perfil de lançar as peças iniciais no Projude e dar o start ali no procedimento de flagrante ou de inquérito policial ou de medida protetiva de urgência ou termo circunstanciado de ocorrência. Bom, fica o meu abraço aí para a turma de Guajará. A ação penal pode ser instaurada independentemente de inquérito policial? Bom, essa pergunta veio de Boca do Acre. Boca do Acre fazendo uma pergunta muito importante. Ação penal pode ser instaurada independentemente de inquérito policial? Já vou dar a resposta sim. Você lembra lá que eu falei dos procedimentos de investigação no início da aula? Eu falei de inquérito policial, eu falei de termo circunstanciado de ocorrência e falei também do PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Se o Ministério Público ele entende que já há elementos de investigação criminal e, independentemente do inquérito policial, já entende que existe a justa causa, olha lá, justa causa para o oferecimento da ação penal, da peça inaugural da ação penal, denúncia, ele pode sim oferecer denúncia. O que é o inquérito? Então, voltando aqui à definição do professor Mirabete, todo o procedimento policial destinado a reunir elementos necessários à apuração da prática de infração penal e de sua autoria. Se nós já temos os elementos reunidos por uma questão, uma situação da vida, o inquérito sim pode ser dispensado. O inquérito ele não é um procedimento com uma finalidade, senão a de subsidiar e de reunir elementos e formar a justa causa do convencimento, tanto do promotor de justiça, para que possa oferecer a sua denúncia, quanto do juiz, que vai observar as condições da ação penal, sobretudo a justa causa, e aí receber a denúncia. Então vamos à próxima pergunta aí. Não temos mais pergunta? Cadê as perguntas, pessoal, os comentários? Vamos lá, vocês aí das... Tá chegando, hein? Tá chegando, eu acho que tem uma interação aí. Então, vamos lá. Uma ação penal sem sentença deve constar em uma certidão de antecedente criminal para um eventual candidato de admissão em cargo público. Ainda bem que a gente está tratando aqui em abstrato, hein? Estou percebendo que alguém está preocupado com alguma situação aqui, mas não tem problema não, a gente responde porque tem a ver com o tema. Bom, a ação penal não tem sentença. Se a pessoa quer uma certidão de antecedentes criminais, a gente tem que ver o que o cargo público ele entende. Como juiz de direito, eu passei por uma sindicância, uma investigação social sobre o meu passado. O cargo de juiz de direito ele tem algumas prerrogativas e, portanto, a idoneidade ela é observada. A vida pregressa daquele que pretende entrar no cargo de juiz de direito, ele tem que estar com algumas questões observadas. Então, no edital, na resolução 75 do CNJ, nós temos lá algumas questões que são inerentes ao cargo que hoje ocupo. Então, eu atendi determinados requisitos. Essa questão aqui que foi colocada, ela é um pouco abstrata e eu não consigo precisar, porque a admissão em cargo público, a gente teria que observar qual o edital, teria que observar que tipo de certidão foi pedida e se a secretaria ela pode ou não emitir essa certidão. Acredito que o próprio magistrado ele tem a condição, não é uma questão simples e imediata que a gente com uma orientação aqui rápida possa fazer. Então, portanto, eu peço que os colegas aí de Santo Antônio do Içá procurem o diretor ou o juiz para que possam se informar sobre essa questão. Existe, agora veio Tabatinga aí o pessoal da nossa querida fronteira, existe e qual é o prazo para efetuar o arquivamento de medidas protetivas de urgência concedidas e que ainda não tem inquérito policial remetido ao juízo? Olha, eu estou gostando porque não tem pergunta fácil não, hein? O pessoal resolveu fazer pergunta
de autoindagação, e é bom que isso aconteça, porque a gente percebe que o nível dos servidores, o interesse é elevado. Então, isso é muito bom, isso coloca o nosso desafio de estar passando aí e estar ministrando essa aula a um nível mais desafiador. E é assim que eu gosto, tá? Eu quero ser perguntado justamente nesse parâmetro. Existe prazo? O prazo pode ser o prazo da decisão. Quando estive aqui convocado no Juizado da Mulher, eu tinha como precedente estabelecer o prazo de 10 meses. Então, nas minhas decisões, eu colocava e achava razoável que as medidas fossem visitadas novamente a cada 10 meses para ver a pertinência e a necessidade. Porque o entendimento é o seguinte: a medida ela deve prevalecer enquanto tem uma utilidade e a necessidade daquela vítima de que subsista a medida. A medida ela não é um fim por si só, ela não deve perdurar eternamente. Então, eu estabelecia e acreditava que o prazo de 10 meses era um prazo interessante para que a gente voltasse e perguntasse se a medida deve ser extinta, ainda que não tenha inquérito policial remetido ao juízo. Então, eu colocava nas minhas decisões 10 meses. Hoje, no interior, eu já coloco 6 meses. Pela velocidade de tramitação, eu já alterei até o prazo do inquérito policial. E quando o juiz não coloca prazo, às vezes o magistrado não coloca prazo, ela fica indefinidamente, olha, aí eu vou pedir você, servidor, para perguntar para o juiz. Senhor juiz, de quanto em quanto tempo o senhor quer avaliar medidas protetivas perdidas em secretaria, naquele limbo, naquele espaço? Aí o magistrado fará uma orientação e você deverá fazer a conclusão. Aí, na conclusão, o juiz decide pelo arquivamento ou vai abrir vista ao MP, que vai fazer um pedido pela prorrogação, novas questões de investigação, ou intimar a vítima para que possa dizer se há ou não interesse, e aí o processo segue. O processo, você lembra do 1, do 2 e do 3? O processo nunca fica parado, pessoal. O processo sempre tramitando. Começou no 1, está no 2, a gente tem que buscar o 3, tá? E isso é aquilo que a gente tem aqui como norte no nosso curso. O curso é um pouco rápido. Eu agradeço muito aí a atenção de todos. Eu sei que não deu nem para responder todas as perguntas, chegaram mais perguntas aqui e faremos a anotação aqui. E na próxima aula a gente vai continuar aí respondendo. Todas as perguntas são úteis, todas as dúvidas são pertinentes e aqui é o momento de ter dúvidas, de esclarecer situações e de tentar aprendermos de uma maneira conjunta. Eu agradeço demais aí a colaboração da SEDUC, a Secretaria de Educação, que me acolheu aqui, me recebeu com muita atenção, a nossa Escola do Servidor, que na pessoa da Willa foi de uma gentileza, de uma compreensão muito grande aqui, com aprendizado com o juiz aqui em início de curso, no início do magistério aqui, mas eu acredito que seja uma parceria longa e duradoura, porque gostei muito e é com muita satisfação que venho aqui falar para vocês, tá? Não só naquele momento que estou na comarca, na secretaria ou no meu gabinete, que a gente está trocando informações no bate-papo, mas aqui também é um canal que eu tenho muito prazer e muita satisfação de estar aprendendo com vocês e levando um pouquinho de informação. Então fica aí o meu muito obrigado aí, eu agradeço e um grande abraço, um ótimo final de semana a todos.